Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos André e agora vamos falar de uma notícia muito estranha, né? A gente vai tentar entender a notícia de que o Banco do Brasil não bloqueou os cartões do Moraes. Como todo mundo sabe, o Alexandre de Moraes recebe seu salário através do Banco do Brasil, assim como a maioria dos nossos empregados, né? A maioria dos funcionários públicos, porque o Alexandre de Moraes é nosso empregado. O dinheiro do nosso salário vai em impostos para pagar o salário dessa turma aí. E todos os meios de comunicação, ou alguns meios de comunicação, estão dizendo que o Banco do Brasil não cancelou os cartões do Alexandre de Moraes. Vamos entender um pouquinho essa notícia, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de dar o seu joinha, por favor, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda realmente muito o nosso trabalho. Então, gente, vamos tentar entender o que aconteceu aqui com Alexandre de Moraes. A coluna aqui do Metrópolis, do Paulo Capelli, diz que o Banco do Brasil não bloqueou os cartões de Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil não cancelou cartões de crédito do ministro Alexandre de Moraes. Mastercard bloqueado é de outra instituição. Então ele está dizendo que outra instituição acabou bloqueando o cartão de crédito internacional do Alexandre de Moraes, que é a Lei Magnitsky bloqueia o sancionado através de uma lista internacional, onde o nome do Alexandre de Moraes vai constar, né? Na lista da Visa, Mastercard, eles também emitem um aviso aos bancos que essa é uma pessoa que não pode mais participar do sistema financeiro SWIFT, né? Então, o Banco do Brasil não cancelou cartões de crédito do ministro Alexandre de Moraes com bandeiras internacionais, em decorrência da sanção da Lei Magnitsky pelo governo Trump. Dirigentes do Banco do Brasil afirmam sobre reserva que tal bloqueio não foi feito pela empresa. A possibilidade foi especulada nas redes sociais porque o Banco do Brasil é responsável pela folha de pagamento dos magistrados, como eu comentei agora no início desse vídeo do Supremo Tribunal Federal. Então, não se sabe ao certo, porque é uma informação sigilosa, a gente não pode ter acesso, né? As pessoas não podem ter acesso a informações bancárias que são protegidas por lei, mas eu acho que tem uma certa relação com o que o Flávio Dino falou no STF outro dia, dizendo que os bancos são obrigados a atender os clientes sem restrição, né? O Dino afirmou que ficam vedadas imposições de restrição de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Então ele está querendo dizer aqui que os bancos não podem restringir serviços aos seus clientes, né? Então, fazendo isso, o Flávio Dino vai impor sanções para as instituições financeiras que restringirem serviços aos seus clientes. Isso, lógico, que inclui o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes também reforçou isso, ameaçando de punição, não nos autos de nenhum processo, mas em uma entrevista aos donos dos bancos ou aos representantes dos bancos. O Alexandre de Moraes falou que esses bancos realmente podem ser punidos com multa se algum serviço for restrito aos seus clientes. Mas, num ponto, eu concordo aqui com o Marco Antônio Costa, que fez parte da Comissão de Constituição e Justiça de Segurança, dizendo que a gente precisa e tem o dever de saber como que esses caras recebem o salário deles. Porque, afinal de contas, eles são figuras públicas e nós precisamos de transparência em saber como que ele vai receber o salário, se ele é um cara sancionado, foi colocado na lista do ALFAC, onde eu sempre falo que ele figura ao lado de violadores de direitos humanos, terroristas e ditadores sanguinários. Olha só o que o Marco Antônio Costa falou nessa comissão da Câmara dos Deputados. Colocaram a multa de 50 mil reais. Marcelo Van Hatten, eu, Eduardo Bolsonaro, Nicolas. Pessoal, a gente faz uma coisa que muita gente chama a gente de maluco, né? A gente postou um meme. Pega aqui os 50 mil reais, Alexandre. Agora, a gente precisa fazer isso constantemente. Ele tem que se tornar um grande meme, um grande palha.
A gente tem que isolar o Alexandre de Moraes. A gente precisa, e eu gostaria de saber se dá para providenciar isso por meio da comissão, eu queria saber como ele recebe a remuneração dele. Eu tenho o dever como cidadão, e eu tenho o direito como cidadão, de saber como que o ministro recebe. Isso é interesse público. A remuneração dele hoje, a gente precisa ser informado sobre como é sustentado um sancionado pela Magnitsky. E quem sustenta também entra como alvo, porque se ele está recebendo algum dinheiro e ele é uma pessoa sancionada, eu acho que a gente precisa saber se existem meios evasivos que ele está utilizando de terceiros. Eu acho que caberia também um esclarecimento nesse sentido. Sou um grande advogado pela desobediência civil. Acho que agora os governadores têm que entrar nesse espírito também. Dói muito meu coração de não ver os governadores com a mesma ênfase do Bracarense, da Biaquices, do Coronel Meira, de todos vocês que estão aqui colocando a cara a tapa. É uma tristeza, porque o governador significava alguma coisa, ou deveria significar alguma coisa, numa federação. Numa federação deveria ser alguma coisa relevante. Eu, como professor de Direito Constitucional, não considero que a gente vive hoje mais no Estado de Direito. Isso daqui é uma subversão do Estado de Direito. A gente academicamente vai ter que estudar os últimos 7 anos a fundo, porque a proliferação de abusos é virtualmente obscena, altíssima, como nunca antes visto. Então a gente tem 7 anos de dever de casa. Para fazer o quê? Para mudar o Brasil para os próximos 50 anos. Para que nunca mais Alexandre de Moraes apareçam aqui na nossa casa. É isso, pessoal. Obrigado. Então, eu concordo plenamente. A gente precisa de um meio de saber realmente se o Alexandre de Moraes está recebendo o salário dele através do Banco do Brasil, porque a Lei Magnitsky opera internacionalmente. Ah, mas você vai dizer, puxa vida, a Lei Magnitsky opera internacionalmente, mas não é uma lei aplicada aqui no Brasil, né? Sim, o Alexandre de Moraes está sendo sancionado, a pessoa do Alexandre de Moraes, né? E a recomendação da OFAC é que nenhuma instituição financeira tenha contato com um sancionado. Acontece que o Banco do Brasil tem escritório e ações lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, as operações com dólar, como já foi feito, já foram cortadas as operações com dólar do Alexandre de Moraes, devem ser obedecidas essas sanções. Então, os bancos dos Estados Unidos, ou a rede SWIFT, emite uma mensagem para o Banco do Brasil falando assim: determino que esta pessoa sancionada não pode ter contato na rede financeira internacional. Então, o que o Banco do Brasil vai fazer? Ele vai ter que cancelar a conta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Ou então, os Estados Unidos diz, então, você não pode mais operar aqui no meu país. E o Banco do Brasil vai ter que tirar os escritórios dele, as ações todas da Bolsa Americana. E isso não é um negócio para o Banco do Brasil. Você acha que o Banco do Brasil vai querer parar de fazer transações em dólar internacionalmente ou proteger o carequinha da mente brilhante, né? Não vai. É lógico que o Banco do Brasil, seus acionistas, vão preferir manter relações internacionais com os Estados Unidos, que é o maior mercado internacional que existe. Simplesmente o Banco do Brasil fale se ele perder relações com os Estados Unidos. Então, eu acredito que o Banco do Brasil disse que não cancelou os cartões de crédito, porque quem cancelou foram a Visa e a Mastercard, que são empresas americanas, e o nome do Alexandre de Moraes figura na lista dessas empresas. Porque como que funciona essa história aí dos cartões? O cliente vai até a loja, coloca seu cartão na maquininha, a maquininha lê todos os dados do cliente através de um software. Esses dados são mandados para a empresa processadora de pagamentos. A empresa processadora de pagamentos vai encaminhar esses dados para a Visa, para a Mastercard e vai verificar o nome do sujeito. Como a Visa e a Mastercard são empresas americanas, lógico que o nome do Alexandre de Moraes vai estar lá. Então, ele vai bloquear as transações, devolvendo o pedido de compra para o estabelecimento comercial. E a partir daí, ele começa a ser sancionado. A Visa e a Mastercard também podem encaminhar essa solicitação de compra para o banco. O banco vai verificar o nome do cliente, do correntista, verificar saldo, vai bater todos os dados e vai aprovar ou não a compra. A Mastercard pode mandar para o banco, ou a Visa pode mandar para o banco também, essa autorização de compra, dizendo, olha, essa autorização de compra não vai ser possível porque esse sujeito é um cara sancionado e a partir daí já está bloqueada a transação dele. E isso tudo é feita uma operação inversa e a maquininha no estabelecimento comercial informa se a transação é aprovada ou não. Nesse caso, com a sanção do Moraes, vai dar lá a compra não aprovada. Depois, o Alexandre de Moraes vai ter que entrar em contato com o banco para saber realmente
o que aconteceu. Então, eu acho que nesse caso do Banco do Brasil, o banco está dizendo que ele não cancelou a compra, mas quem cancelou foi a Visa ou a Mastercard ou uma empresa de terceiros, justamente para o Banco do Brasil não ficar com indisposição, não se indispor com o cliente, né? Como a gente viu aqui, que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino dizendo que os bancos vão ser punidos se houver alguma restrição no serviço bancário. Aqui, ó, se bancos brasileiros quiserem operar nos Estados Unidos, tem que obedecer à lei local. E concorde-se ou não, a law of the land é essa. Nada de negócios com quem está na lista da lei Magnitsky. Por outro lado, o Alexandre de Moraes ameaçou de punição os bancos que restringirem algum tipo de serviço. Então eles jogaram realmente os bancos brasileiros aí numa fogueira terrível, né? Então eles acabaram jogando os bancos brasileiros aí entre a cruz e a espada, porque ou o banco obedece à lei Magnitsky internacional ou obedece à lei feita aqui pelo Alexandre de Moraes de última hora e do Flávio Dino, que vai punir os bancos que restringirem algum tipo de serviço para os menininhos de toga. Mas eu concordo com o Marco Antônio Costa que a gente precisa saber, a gente precisa ter uma transparência de como que esse cara, como o Alexandre de Moraes, vai receber o salário dele, se ele está sancionado e proibido de figurar em instituições financeiras. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.